Olá, pessoal! Quero trazer hoje para vocês uma receita de bolo. Nossa, mas como assim receita de bolo num canal evangelístico? Sim, uma receita de bolo para a gente conseguir se levantar, para a gente conseguir caminhar, para a gente conseguir entender os processos e as nossas lutas. E o texto-chave desse estudo hoje se encontra em 1 Reis 17, do 1 ao 9, que fala o seguinte: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Serepate, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Gente, vamos entender um pouco então o contexto do que está acontecendo aqui, né, nesse capítulo de 1 Reis. Elias tinha acabado de iniciar o seu ministério e Deus falou assim: vai lá e conversa com Acabe, que era o rei que estava governando aquele povo naquela fase. Só que Acabe era um rei muito ruim, casado com uma esposa muito terrível, Jezabel. E ele tinha iniciado o seu ministério, foi a primeira ordem que Deus manda ele fazer. E ele chega perante o rei e fala assim: olha, Deus me mandou aqui, mandou te dizer que o seu reinado vai passar por fome, por sede, porque ele vai fazer parar de chover. Ele começa desse jeito. Ou seja, ele já criou uma inimizade com esse rei, certo? E perante a essa notícia, em seguida Deus fala assim: vai, fala e vá para o deserto. Então nós temos aqui, o nome dessa palavra se chama terra seca. E em cima dessa terra seca nós temos 5 pontos a ser tratado. O primeiro ponto: no versículo 3, Deus manda Elias ir para onde? Para o deserto. Para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo na nossa vida, nós temos que ter uma direção. E Deus deu a direção para Elias. Deus avisou Elias o que iria acontecer, porque a seca também iria chegar para Elias, e Elias não tinha feito nada de errado. Mas Elias pagou pelos erros dos outros. Que Deus estava furioso com o povo de Israel, porque Acabe não estava cumprindo as leis do Senhor. Quantas vezes você se pergunta: eu não fiz nada, mas eu estou passando por isso sem eu ter feito nada? Porque Deus é um Deus intencional. Se Ele quer tratar algo com você, Ele manda a luta para você. Independente de se você teve culpa ou não, se você pecou ou não, se você escolheu por um caminho errado ou não. Claro, se você não está debaixo das leis do Senhor, para toda ação tem uma reação e você vai colher o fruto daquilo que você escolheu. Mas se você está escolhendo a Deus diariamente, se você está se santificando, se você está obedecendo a Ele e as coisas continuam acontecendo, é porque Deus é um Deus intencional, mas Ele te avisa, Ele te dá a direção. Deus avisou Elias, mandou ele ir lá para Acabe, ele avisou Acabe, mandou ele se retirar e ir direto para um deserto. E ele também sentiu sede, porque aqui quem sustentava
Elias, os corvos. Gente, corvos são urubu. O urubu come o quê? Come carne podre. Como que a gente pode imaginar que os corvos davam carne para Elias e supriam, traziam pão para ele diariamente, de tarde e de noite, ou seja, na hora do almoço e na hora da janta? Pensar sobre isso é muito surreal, porque imagina um pássaro, o pássaro mais sem noção de feio, de tudo, ser alimentado por um pássaro desse jeito. Mas mediante a sua obediência acontecia isso, porque lá no versículo 5 fala o seguinte: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Então, mediante a sua obediência, ele não passou fome. Mediante a sua obediência e a direção de Deus, ele conseguiu sobreviver em meio à luta que ele estava vivendo, porque ele estava vivendo uma luta interna. Pô, acabou de começar meu ministério, eu já tô no deserto, acabou de começar meu ministério, eu já sou visto pelo rei como um inimigo, porque eu imagino que ele pensou sobre isso. A aflição dele interna era muito grande em relação a tudo que estava acontecendo naquela época. Eles estavam sem água. A água secou. No versículo adiante fala que ele estava na frente do Jordão, mas o Jordão secou. Ele estava só. Mas primeiro, ele teve uma lição de direção. Deus deu a direção. Segundo, ele teve a lição da obediência, ele obedeceu a Deus. Terceiro, a lição da solidão. Ele estava no deserto só, sendo alimentado por corvos, mas ele entendeu que ele estava em solitude, não solidão. A solidão é quando você está só, não consegue enxergar mais nada e fica desanimado, frustrado, fica ansioso, depressivo, mas a solitude é uma solidão associada a Deus. Você está completo, tudo te completa mesmo você estando só. Quantas vezes você para, olha ao redor e se sente só? Mas você não está só. Eu tô aqui nessa noite para te dizer que você não está só. Deus está com você na sua luta. Deus está com você te dando direção. Basta você obedecer, basta você crer na direção de Deus, basta você se encher na sua solidão de Deus. Mas como eu vou fazer isso? Oração, jejum, palavra. Não adianta você estar no deserto se você não orar, se você não buscar, se você não jejuar. A palavra de Deus fala aqui que ele era alimentado de dia e de noite. Eu acredito que isso era uma disciplina espiritual. Eu acredito que esse alimento, além de ser um alimento físico trazendo pelos corvos, era também Deus falando que ele se alimentava dele, de Deus, de dia e de noite. Então ele teve uma lição de disciplina. E essa lição de disciplina foi trazida pelos corvos, o alimento físico, mas também por ele, por Elias, o alimento espiritual. E por último, qual é a última lição que a gente pode aprender nesse texto maravilhoso? A lição do investimento. Tudo acabou para Elias. Não tinha mais água e os corvos pararam de mandar. Mas pela graça de Deus, Deus fala: agora vá, sai daí e vá para a casa da viúva, que ali você será alimentado e nada irá te faltar. Porque Deus testa a gente. Deus testa para investir. Deus testa para derramar da graça. Deus testa para nos submeter a sermos filhos fiéis. Então para de olhar para o seu problema, para de olhar para a sua circunstância e murmurar. Pega essa chave que eu tô dando, pega essas 5 lições, coloca na sua geladeira. Primeira lição, Deus me dá a direção. A segunda, a obediência que cabe a mim. A terceira, a solidão. Eu tenho que viver no deserto, sim, mas não em solidão, e sim em solitude. Vá se encher de Deus. A quarta lição, a disciplina. Qual é a disciplina?
jejum e oração e leitura bíblica da palavra do Senhor. Para que na quinta lição, que não é nossa daí, mas sim é a graça de Deus, a lição do investimento de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos problemas, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos trabalhos. Pega essa chave e medite em tudo que eu falei sobre isso. Seja igual a Elias, seja um homem perseverante, um homem de fé, um homem sem murmurar, um homem que acreditou na direção que Deus deu para ele. Era o início do ministério dele. E no início do ministério dele, Deus mandou ele para o deserto. No início do ministério dele, ele foi odiado pelo rei. No início do ministério dele, ele passou sede, ele passou fome? Não, porque a graça de Deus o alcançou. Você não vai passar sede, você não vai passar fome, porque a graça de Deus vai te alcançar. Basta você fazer aquilo que ele nos manda fazer. Amém? Então que isso possa cair no seu coração em terra fértil, que você possa reproduzir isso na vida de alguém. Se você achou interessante essa palavra, ajude o canal a crescer, não para crescer o canal Karine Shell, mas para crescer o nome do Senhor. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e comente, porque se você fizer tudo isso, o YouTube irá entender que é relevante esse vídeo e mais pessoas irão ser alcançadas. Amém? Que o Espírito Santo possa, então, te direcionar, que você possa se completar nele, na sua solidão, que você possa perseverar em obediência para que a graça do Senhor te alcance. Em nome de Jesus. Amém.